Maravilha, seguimos então com a nossa aula 8, onde nós vamos falar sobre plano de ação, sobre como você pega aquela hipótese que foi priorizada por você na última aula e transforma isso em ações claras e com uma visão, né, de quem vai resolver isso, como que vai ser feito, que data e tudo mais. Então, vou mostrar para você primeiro como fazer, nível de hierarquia das informações e também como executar isso dentro do nosso Basecamp. Fechou? Então, bora lá, vou compartilhar a tela com você aqui. Bom, então hoje, como eu falei, vamos falar de plano de ação, beleza? E como organizar isso. Então, vamos lá. Plano de ação. Dentro do plano de ação, a gente tem uma hierarquia existente lá dentro do Basecamp e também aqui também, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente tem alvos. Quem são os nossos alvos? Nossos alvos podem ser alcançar 100 vendas no mês, 100 vendas no trimestre, taxa de conversão de 30% e assim por diante. Então, isso são alvos, são nossas metas, nossas metas prioritárias. Todo alvo ele precisa ser smart, né? Ou seja, alvo igual a meta e precisa ser smart, tá? Então, se você não sabe o que é smart, eu não tenho uma aula específica sobre smart, mas vou explicar rapidamente para você. Smart é o seguinte: esses alvos eles têm que ter 5 características principais. Primeiro, eles precisam ser específicos, tá? Então, o alvo ele tem que ser específico, né? Você tem que saber exatamente o que você vai fazer. Ele precisa ser mensurável, ou seja, tem que saber, tem que existir uma maneira de você quantificar ele, né? Quando a gente fala de alvo, que ele não pode ser qualificativo, qualitativo, ele tem que ser quantitativo, tá? Então a gente tem que conseguir quantificar isso para a gente mensurar. Ele precisa ser atingível também. Então, também não adianta colocar um alvo lá na Lua. Muita gente gosta de colocar objetivos muito longos. Objetivos é maravilhoso, mas metas elas precisam ser alcançáveis. Não adianta, se você faz uma venda por dia, não adianta você colocar um alvo para fazer 1000 vendas por dia em 3 meses. Bem provável que não vai acontecer, beleza? Então, precisa ser atingível também. Ele precisa ser temporal, então precisa estar dentro de um tempo. Então, basicamente o seu alvo, né, sendo smart, basicamente é isso. Então, a sua meta ela precisa ter esses itens. Faltou o R é de realizável, né? Então, as suas metas precisam ter esses itens, tá? S, que é de specific, que é específico. M, de measurable, que é mensurável. O A, ele é de alcançável, não lembro em inglês exatamente. R é de reliable, né? Que é realizável. E o nosso T é de time, né? Tem que ser temporal, beleza? Então, os alvos precisam ser dessa maneira. Missões, o que são as missões? Missões são pequenos projetos que eu preciso executar para alcançar o meu alvo, beleza? Então, vamos pensar aqui no exército Navy SEALs. Quando eles foram buscar o Osama Bin Laden, eles tinham um alvo, né? O alvo era o Osama Bin Laden. Para eles alcançarem aquele alvo, eles tinham algumas missões. Não é uma missão só, eles têm algumas missões para alcançar aquele alvo. Então, às vezes, eles têm 3 missões ali, certo? Então, vamos supor que é uma missão por água, uma missão por terra, uma missão por céu. Eles têm essas missões, certo? Você também vai ter algumas missões para alcançar um alvo específico, tá? E essa missão nada mais é do que a sua ideia transcrita, reescrita em formato de hipótese e priorizado, beleza? Depois disso, quando você prioriza, então a gente vai para as tarefas, né? Ou seja, dentro das suas missões existem várias tarefas. E essas tarefas, elas podem ser feitas por várias pessoas. Então, essas tarefas, elas precisam ter sempre 3 coisas principais. Objetivo, por que que aquela tarefa precisa ser feita, data, então quando ela vai ser feita ou quando ela vai terminar, se ela for uma tarefa que não é só uma execução, ela precisa ser feita por mais tempo, então quando ela termina ou qual é o dia que ela vai ser feita, e DRI, DRI é uma sigla para Directly Responsible Individual, que é responsável, individual e direto daquela tarefa, beleza? Então, toda tarefa precisa ter esses 3 itens, objetivo, data e DRI, beleza? E agora a gente vai lá para o nosso maravilhoso Basecamp, onde a gente vai ver tudo isso acontecer. Então, vamos lá para o nosso Basecamp, beleza? Então, estamos no nosso Basecamp, estamos aqui com a nossa tarefa mapear os motivos de perda e criar solução para todos eles.
clicaremos nele, e aqui dentro você vai ver que tem um campo aqui chamado tarefas, tá? Que é onde você, obviamente, vai colocar as suas tarefas. Então, eu vou colocar algumas aqui para você dar uma visualizada rápida e saber como fazer a sua. Então, basicamente aqui, ó, é o seguinte, você vai ver aqui que você vai colocar a sua tarefa, então vamos colocar aqui tarefa A, você vai ter a tarefa B, tarefa C. Maravilha. Essas tarefas, elas têm esses itens que eu comentei com vocês, certo? Então, elas têm que ter um objetivo. Então, nenhuma tarefa, se não tiver um porquê, ela não deveria estar aqui. Então, primeiro, tem que ter um objetivo. Segundo, ela tem que ter deadlines, ou seja, quando que ela finaliza ou quando que ela vai ser executada. Então, é uma data para ela. E o DRI, que é o dono dessa tarefa. Quem é o responsável? Por quê? Nas rotinas semanais e diárias, a gente vai cobrar o DRI. É o DRI que precisa dar reporte daquela tarefa. Então, se a tarefa A, ele está com o João, a tarefa B com a Maria, a tarefa C com o João, eu não vou cobrar a Maria pela tarefa A e C. É do João. Mesmo que essa tarefa envolva mais pessoas, certo? Eu não vou cobrar essas tarefas das pessoas que não são não são donos e donas da tarefa, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui, deadline da tarefa A, dia 16. Deadline da tarefa B, dia 23. Deadline da tarefa C 21, por exemplo. Beleza. DRI, nesse campo aqui de template, só vai ter eu, então vou colocar aqui os DRIs. Então vamos supor que é o Alexandre, o outro é o Osório, o outro é o Aleosório. Então são 3 DRIs. E aqui são os status. Então, nesse momento que nós estamos na planning, estamos planejando as nossas ações, beleza? Então, aqui os status estão a iniciar. Por quê? Porque não faz sentido ter um outro status aqui, como em progresso ou executado, levando em conta que a gente está planejando, beleza? Então, a estrutura de como as coisas vão funcionar. Depois que você criou as tarefas, colocou as datas, colocou os DRs e validou os objetivos, aí sim a gente fecha aqui e a gente vai mover a nossa missão para pronta para iniciar. Ale, eu preciso iniciar essa missão dentro da minha planning? Não. Você pode iniciar já no fim da planning, dar início nela, certo? E quando ela iniciar, ela vem para progresso. Ou você pode começar ela, por exemplo, vamos supor que você fez uma planning na sexta, você vai começar na segunda-feira, você pode começar na segunda-feira, não tem problema. Ponto importante, mantenha sempre dentro do status onde ela está. Então, ou ela vai estar aguardando início, ou seja, precisa ser planejada, ou ela foi planejada já e está pronta para começar, ou ela já começou, né, e está em progresso, ou ela já está no fim, é onde a gente precisa analisar os resultados. Já finalizamos esse experimento e a gente precisa analisar agora o resultado, beleza? Esse percentual é o progresso da missão, ou seja, eu tenho tarefas aqui, vou mostrar para vocês. Vamos supor que a tarefa A eu executei. Pode ver que o progresso da minha missão, da minha hipótese, foi... Hipótese, missão, né? Está em 33%, beleza? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando eu estou pegando a minha missão priorizada, criando tarefas, plano de ação, e agora organizando essas ações de maneira adequada, beleza? Depois de planejado, ela fica, então, pronta para iniciar, e depois a gente vai para o início, que vai ser a nossa próxima aula, que é a aula de action, de ação, onde a gente vai falar sobre, de novo, a gente vai batendo pontos sobre as rotinas e como que a gente vai verificar esses itens durante as nossas reuniões. Além disso, para você ter clareza, aqui na aba tarefas, você vai conseguir visualizar as tarefas dos projetos, porque hoje a gente tem ali a gente tem uma missão sendo feita. Mas conforme for passando o tempo, você pode ter 2, 3, 5 missões sendo executadas pela sua equipe, conforme vocês vão amadurecendo. E tendo mais execuções, você vai precisar ter uma gestão melhor, e aqui você consegue visualizar melhor as tarefas. Então, aqui, ó, tarefas, ó, a etapa do funil é de vendas e o status aqui. E eu posso ainda selecionar qual missão eu quero. Então, aqui eu tenho as missões, ó, tem aqui 3 missões. Essa aqui não é válida, né? Tem mapear os motivos de perda e criar um script. Então, eu posso selecionar as missões que eu tenho para ver as tarefas por missão.
Se eu quiser ver, além de ver por missão, eu posso ver por status, como está aqui já, Kanban. E além disso, eu posso ver segmentado por vendas, por vendas não, por etapa do funil, né? Ou seja, vai ser vendas, lead, enfim. Ale, top demais, mas eu gostaria de usar uma ferramenta de gestão de tarefa que eu já tenho aqui. Você pode duplicar as tarefas aqui lá, mas você não vai ter essa jornada completa sendo feita como está sendo feita aqui dentro do Basecamp, beleza? Mas fica a seu critério, fica a seu critério de decisão, tá bom? Bom, turma, basicamente, esse aqui foi a nossa aula de hoje sobre plano de ação, como você pega aquela missão priorizada, transforma ela em ações, organiza essas ações, onde que você visualiza essas ações e como que você começa agora, então, como que você se prepara para começar a executar o teu projeto de crescimento, beleza? Deixa eu interromper aqui. Bom, então agora para a gente fechar, qual a tua tarefa do dia de hoje? Criar o plano de ação completo para realizar a validação da sua hipótese que foi priorizada, a sua missão priorizada. Então, você vai criar o plano de ação agora. Você vai pegar o que você priorizou, escrever todas as tarefas que precisam ser feitas, colocar todas as datas, colocar todos os responsáveis e validar se cada uma dessas tarefas tem um objetivo claro, beleza? Turma, basicamente é isso. Essa foi a nossa aula de plano de ação, como que monta um plano de ação para começar a fazer validação de experimento, de hipótese. Show? Que é o início dos seus experimentos. Turma, tamo junto, forte abraço, bora escalar e bora para action.